E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A Neoquímica Arena entrou em ebulição quando o mercado foi sacudido por uma oferta bilionária de um consórcio automotivo internacional para adquirir a Sociedade Anônima do Futebol do Corinthians. A proposta, avaliada em algo em torno de 1,2 bilhão de dólares, já circula nos bastidores e promete redesenhar os rumos do clube no cenário nacional e continental. A negociação, conduzida discretamente por executivos de uma das maiores fabricantes de veículos do mundo, envolve não apenas a compra de participação majoritária, mas também aportes volumosos para a modernização da infraestrutura do clube, com reformas no centro de treinamento e na própria arena. Do ponto de vista financeiro, o Corinthians fecharia as contas em superávit, eliminando dívidas acumuladas dos últimos anos e liberando espaço para investimentos em contratações de peso. O saldo de transferências positivo de 16,18 milhões de euros registrado recentemente seria apenas o começo de uma nova era de aquisições. Em campo, a diretoria enxerga na injeção de capital a oportunidade de contar com reforços de mercado mais audaciosos, nomes como o centroavante Yuri Alberto, avaliado em 22 milhões de euros, e o meia ofensivo Rodrigo Garro, de 14 milhões de euros. Poderiam ter seus contratos estendidos ou até receber propostas de clubes europeus com contrapartidas favoráveis ao Timão. O elenco atual, com valor de mercado total de 114,45 milhões de euros e média etária de 26,3 anos, ficaria ainda mais competitivo. Jogadores de seleção, como o equatoriano Félix Torres na zaga, e promessas como o jovem Breno Bidon no meio-campo, teriam condições ideais para evolução técnica. Nas arquibancadas, a fiel torcida já vislumbra novas glórias. A possibilidade de voltar a brigar pelas principais taças da América deixa a nação alvinegra em estado de alerta contínuo, criando um clima de expectativa jamais visto desde a era dos títulos mundiais do início da década passada. Os rivais de São Paulo acompanham atentos. Palmeiras, Santos e São Paulo sabem que, com um investidor desse porte, o Corinthians pode se tornar referência em gestão esportiva e atração de talentos, alterando profundamente a dinâmica dos clássicos e dos torneios nacionais. Do lado da diretoria, o presidente mantém sigilo absoluto sobre os termos finais, mas demonstra otimismo ao afirmar que essa proposta pode ser o ponto de inflexão para colocar o Corinthians no patamar dos grandes clubes globais. A declaração reverberou no noticiário e reacendeu debates sobre soberania e controle local. Em análise prévia, especialistas em finanças esportivas alertam para a necessidade de cláusulas de governança robustas, garantindo autonomia ao conselho gestor corintiano e evitando conflitos de interesse entre patrocinadores automotivos e diretrizes esportivas. No Brasileirão 2025, o Corinthians ocupa a 12ª posição, com 22 pontos em 18 jogos, e sofre para encontrar consistência. A chegada de recursos maciços poderia finalmente dar fôlego ao time na reta final do primeiro turno, ampliando o elenco sem comprometer a folha salarial. Os investimentos prometidos incluem também projetos sociais e acadêmicos, mantendo viva a tradição do Corinthians de envolver a comunidade em atividades de base, escolinhas e capacitação de atletas. A expectativa é que parte do aporte destine-se a programas de desenvolvimento de talentos. Em paralelo, surgem debates sobre a identidade corintiana. Até que ponto o clube estará disposto a abrir mão de sua história centenária em troca de modernização e projeção internacional? A fiel torcida, acostumada a lutas nos gramados, agora confronta-se com o dilema da gestão empresarial em um clube de massa. Analistas apontam que, antes da assinatura final, serão definidas metas esportivas no contrato, classificação a Libertadores, final de Copa do Brasil e campanhas sólidas na Sul-Americana. O cumprimento desses objetivos acionará bônus adicionais para o investidor, alinhando interesses. Enquanto o relógio corre, o Conselho Deliberativo se reúne em caráter de urgência para avaliar documentos e votar a homologação do acordo. A expectativa é de que, já nos próximos dias, o assunto seja debatido em Assembleia Geral, com direito a manifestações da diretoria executiva e de representantes da fiel torcida.
Se confirmada, essa transação não alterará apenas o balanço financeiro do Corinthians, mas servirá de benchmark para todo o futebol brasileiro, mostrando que parcerias estratégicas com setores industriais podem ser um caminho para a sustentabilidade e o avanço esportivo. A sequência da história ainda depende de detalhes em aberto, mas uma coisa é certa: o Timão se prepara para uma das maiores transformações de sua trajetória, com a ambição de retomar a hegemonia nacional e mirar a elite continental. O consórcio automotivo prevê a criação de uma holding esportiva para administrar não só o futebol profissional, mas também as categorias de base, o futebol feminino e as divisões de formação, garantindo sinergia entre as marcas e ampliando a capilaridade do clube em mercados internacionais. Jogadores veteranos, como o goleiro Cássio e o zagueiro Gil, observaram a movimentação com atenção, reconhecendo que o aporte financeiro pode estender seus contratos por mais temporadas, além de viabilizar a atração de colegas de seleção para reforçar o plantel. No vestiário, o clima oscilou entre a empolgação e a cautela. Enquanto alguns atletas celebram a chance de disputar títulos, outros ponderam sobre a adaptação a possíveis exigências de performance que podem resultar em mudanças drásticas no time titular. O departamento de marketing do Corinthians já esboça campanhas de naming rights e licenciamento de produtos, prevendo receitas adicionais a partir de lançamentos de linhas de uniformes com tecnologia automotiva e parcerias de branding. Entretanto, juristas do clube levantam questões sobre cláusulas de saída em caso de mudança de controle, requerendo garantias de que a filosofia corintiana, de inclusão social e democratização, não seja diluída por interesses corporativos. Empresários do futebol veem o negócio como tendência. A união entre indústrias de grande porte e clubes de massa pode se multiplicar, atraindo investidores de setores como energia e telecomunicações, interessados em associar suas marcas a paixões nacionais. Enquanto isso, a diretoria aguarda pareceres de consultorias independentes, que avaliam fluxo de caixa projetado para os próximos 5 anos, com cenários otimistas de Champions League da América e vendas expressivas de atletas ao mercado europeu. No Instagram oficial do clube, torcedores comentam a notícia com expectativa, pedindo reforços pontuais para as lacunas do elenco. A carência de um meia armador criativo e de um centroavante letal segue em pauta, mesmo com o aporte em vista. Analistas de mercado estimam que, com o investimento, o Corinthians pode elevar seu valor de mercado para cerca de 250 milhões de euros até 2027. Ultrapassando concorrentes tradicionais e atraindo mais jovens talentos interessados em visibilidade global. Por outro lado, o sindicato de jogadores acompanha a negociação para assegurar que direitos trabalhistas e acordos coletivos sejam respeitados, prevenindo possíveis conflitos jurídicos que poderiam afetar a imagem do clube. Do ponto de vista técnico, o treinador avalia as peças do elenco conforme o projeto de sustentabilidade. Jogadores com contrato até 2026 ganham prioridade, enquanto atletas envolvidos em empréstimos no exterior podem ser repatriados para reforçar o clube. Em paralelo, o elenco de base, com observação permanente dos olheiros do consórcio, desponta como ativo estratégico, capaz de gerar receitas adicionais por meio de vendas programadas e intercâmbios internacionais. As diretorias de finanças e de futebol trabalham em conjunto para desenhar o orçamento semestral, incluindo margens de investimento para contratações e manutenção da folha salarial, equilibrando expectativas esportivas e indicadores de rentabilidade. Em reuniões fechadas, representantes do investidor automotivo apresentam planos de integração tecnológica, como monitoramento de performance de atletas via sensores e uso de analytics para otimizar treinos e recuperação física. Por fim, a data limite para decisão no Conselho está marcada para daqui a 7 dias, e a torcida aguarda ansiosa o desfecho que pode catapultar o Corinthians a um novo patamar de competitividade. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O dia da decisão finalmente chegou, e o Conselho Deliberativo do Corinthians se reúne para votar o acordo que pode mudar o destino do clube. As cadeiras do Salão Nobre estão ocupadas por representantes eleitos, conselheiros vitalícios e membros da diretoria executiva, todos atentos aos detalhes contratuais apresentados pelo consórcio automotivo. Logo ao abrir a sessão, o presidente do clube faz um breve resumo dos principais pontos: aporte de US$ 1,2 bilhão, modernização do CT Joaquim Grava,
Melhorias na Neoquímica Arena e criação de uma holding esportiva para gerir todas as divisões do futebol corintiano. Em seguida, assume a palavra o representante jurídico do clube, que destaca as cláusulas de governança desenhadas para preservar a identidade corintiana. Ele enfatiza que o investidor não terá poder de veto sobre contratações nem influência sobre decisões técnicas, mantendo o controle esportivo nas mãos de quem entende de futebol. Na rodada de intervenções, conselheiros favoráveis ressaltam a urgência de equilibrar as finanças e de aproveitar a janela de crescimento global do futebol. Citam exemplos de clubes europeus que se reergueram após aportes de indústrias parceiras e incentivam a Fiel a enxergar o projeto como um salto de qualidade. Do outro lado, vozes contrárias levantam o receio de uma ingerência excessiva de interesses comerciais nas prioridades do clube. Pedem garantias de que os programas sociais e as escolinhas formativas não sejam relegados a segundo plano em prol de metas de lucro. Após intensos debates, é colocado em votação a proposta. O placar final revela a vitória dos sim, 68% dos votos a favor, 32% contrários. A partir daquele instante, o Corinthians inicia a maior transformação de sua história centenária. Mal se encerra a sessão, e chegam os primeiros desdobramentos práticos. Comissão interna é criada para supervisionar a reforma do CT. A holding esportiva começa a tomar forma e o departamento de futebol recebe autorização para iniciar negociações com reforços previstos no plano de investimentos. Logo à tarde, o Conselho Fiscal aprova o orçamento revisado, permitindo a injeção imediata de capital no caixa do clube. Dívidas de curto prazo são quitadas e uma reserva passa a ser destinada a amortizar pagamentos futuros de contratos de atletas. Nos bastidores, a diretoria de futebol acelera contatos por Yuri Alberto e Rodrigo Garro, enquanto mantém negociações avançadas para repatriar nomes com apelo junto à torcida. A campanha para o Brasileirão ganha novo fôlego, com expectativas de brigar entre os 4 primeiros colocados. A Fiel, por sua vez, abraça a novidade nos perfis oficiais de redes sociais. Hashtags alusivas ao novo Corinthians disparam nos trending topics, e grupos de torcedores organizam caravanas para acompanhar os primeiros jogos após o acordo. Profissionais de marketing já começam a desenhar campanhas de lançamento da linha de camisas e acessórios co-branded, que devem chegar às lojas em poucas semanas, gerando receita extra e fomentando a marca em mercados internacionais. Enquanto isso, o departamento de performance instala sensores no CT para monitorar indicadores físicos dos atletas, integrando dados a softwares de analytics que prometem otimizar treinamentos e reduzir riscos de lesões. Os veteranos do elenco se apresentam renovados, dispostos a honrar o manto alvinegro em competições que ressurgem como prioridade absoluta. Nos olhos de Cássio e Gil, fica evidente a confiança no projeto e na possibilidade de escrever novos capítulos de glória. Para o torcedor, resta apenas aguardar o primeiro apito com um novo Corinthians em campo. A expectativa é de que, muito em breve, o clube volte a erguer taças e a reencontrar o protagonismo que marcou épocas vitoriosas. Assim, o Timão encerra esta etapa com a certeza de que, apesar dos riscos naturais de mudanças profundas, inicia um ciclo de ambição e profissionalização. A bilionária aliança com a indústria automotiva, hoje concretizada, promete acelerar sonhos que, até então, pareciam distantes. E é com este sentimento de renovação que o Corinthians avança para escrever seu próximo capítulo, mirando não apenas vitórias em campo, mas a consolidação de um modelo sustentável que inspire toda a nação alvinegra. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.